Brasil, a gente segue no 360 falando desse assunto e eu recebo agora o professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, Sidney Leite, já na tela aqui comigo. Professor, muito boa tarde, obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco nesta quinta-feira. Queria pegar desse ponto que o Michel Gavendo nos traz, o fato de haver primeira troca de fogo entre dois exércitos de dois países diferentes. O exército de Israel, que desde outubro do ano passado faz esse confronto direto com o Hezbollah, uma força paramilitar, mas hoje o exército libanês confirmando que houve esta troca de fogo, como o Michel nos contou, com seus próprios oficiais e que isso pode ter algum tipo de consequência diplomática. Qual é a sua avaliação, professor, de quais consequências podem ser essas e do quanto isso pode colocar ainda mais complexidade e complicações num cenário já bastante incerto no Oriente Médio? Bom, Yuri, nós temos, pode parecer um detalhe, mas é algo bastante significativo num cenário já complexo, como o Michel nos informou muito bem, né, com uma série de informações do que está acontecendo agora no Oriente Médio, especialmente no Líbano, nas últimas horas, né? Passaremos a ter, portanto, o que a gente chama de uma guerra convencional, um Estado contra um outro Estado, forças armadas contra forças armadas, né? Isso implica portanto, em consequências até no âmbito diplomático, não é? Isso reforça o conceito mais básico de um Estado no sistema internacional, que é a soberania. A partir do momento que o próprio governo do Líbano se insere no conflito por intermédio das Forças Armadas, né? Nós temos aí, tecnicamente, né, com base no direito internacional, a efetivação do que a gente poderia chamar de uma guerra convencional entre dois estados. Não sabemos até agora qual vai ser a extensão da incursão, né, da presença das Forças Armadas libanesas, né, nesse embate. O Michel deu uma informação muito importante, né? Mais poderosa, né, do que as Forças Armadas, né, mais poderosa do que as Forças Armadas do Líbano, é o Hezbollah. O Hezbollah tem um contingente militar, tem armamentos militares que são, digamos assim, mais poderosos do que as próprias Forças Armadas. Então, a principal consequência, Yuri, a partir da pergunta que você me fez, é a gente sair de um patamar de um Estado, né, formal, Israel enfrentando uma milícia que age por procuração do Irã, mas é uma milícia, né? Não é propriamente forças armadas regulares, e a consequência seria agora a entrada de uma força armada regular representando, né, o Estado que está sendo agredido, ferido em sua soberania, que é o Líbano. E nessa mesma linha do que o senhor nos coloca, professor, a gente viu todo aquele ataque do Irã contra Israel, partindo diretamente do seu território, não mais por meio dessas organizações que o Irã dá apoio, como o próprio Hezbollah, ou o Hamas, ou os Houthis no Iêmen, e os quase 200 mísseis que foram disparados do território iraniano em direção ao território de Israel na terça-feira. A grande questão agora que o mundo se faz é qual vai ser a resposta de Israel. O que é possível se traçar deste cenário diante das posições que os próprios Estados Unidos, o governo americano tem colocado de que é contra o ataque às instalações nucleares do Irã, mas sim, é possível responder, por exemplo, reduzindo este poder de fogo do Irã de atacar o território de Israel. Que cenários que o senhor vislumbra para essa resposta de Israel depois do ataque sofrido em 1º de outubro? Os cenários não são nada positivos. A situação se agravou muito desde outubro do ano passado, né? Até para dar uma sequência no que estávamos falando na sua primeira indagação, Yuri, entra aí um outro ator, né, que é o Irã. Um ator, e aí é bem diferente da situação do Líbano. Se no Líbano as forças armadas elas são débeis, até se comparadas com o poder de fogo do Hezbollah, o Irã tem forças armadas muito bem equipadas, muito bem treinadas, com poder de resiliência,
e capazes até de levar adiante uma guerra, um conflito prolongado, convencional contra Israel, mesmo Israel recebendo o apoio explícito ou não, mas logístico, com certeza, dos Estados Unidos. Estaríamos aí, e essa é a consequência mais grave, nos encaminhando para uma guerra de escala que vai envolver diversos atores do Oriente Médio, atores estatais, não é? Imaginemos que um ataque ao Irã, uma guerra sistemática entre Israel e o Irã vai envolver outros atores regionais, como, por exemplo, o próprio Iraque, a Síria, que são aliados do Irã, não é? Devemos esperar também reações de outros estados, de outros líderes, regionais. Teremos, então, uma guerra em escala, né, quase que total no Oriente Médio. E nós estamos numa fronteira, Yuri, muito próxima desse cenário. E vemos uma certa incapacidade da ONU, do Conselho de Segurança da ONU e das potências globais, né, inclusive os Estados Unidos, de propor um cenário. Você me perguntou sobre cenário, olhamos para a história, né, e a partir da história tentamos entender o presente e o futuro, e a gente não consegue detectar por onde vai se construir um cenário de mediação que possa, né, obstacularizar esse avanço da escala de violência que assistindo nos últimos dias, e se nós olharmos com mais atenção, desde o mês de outubro do ano passado para cá. Professor, a gente teve uma pequena falha ali no áudio, mas acho que deu para a gente compreender. Eu queria só para a gente fazer um último fecho aqui, uma última pergunta. Essa escalada do conflito do ponto de vista militar, seja com o Irã, seja nessa situação do Líbano, qual o quanto isso pode acabar tirando os holofotes de onde a comunidade internacional mais estava atenta e preocupada, que é a situação da população civil em Gaza, que foi bastante, que tem sofrido bastante desde o início da campanha militar de Israel, em resposta ao ataque terrorista do Hamas perpetrado há quase um ano, no dia 7 de outubro, efeméride que vai se completar na segunda-feira que vem. O quanto isso, pelos próprios interesses de cada um desses atores, acabam sendo levados a esse maior agravamento para se tirar o foco dessa situação grave do ponto de vista humanitário, que era Gaza, que estava sendo a principal discussão até pouco tempo atrás, até semanas antes do início da Assembleia Geral da ONU, na semana passada, na qual já se teve essa virada de assunto saindo de Gaza e olhando para o Líbano e depois para o Irã. Yuri, duas observações. Primeiro, fica claro que a crise do Oriente Médio não se reduz à questão palestina, né? Nós temos outras questões, né? Questões de ordem até interna no mundo islâmico, no que chamávamos então de mundo árabe, né? Nós temos uma perspectiva, portanto, muito mais ampla, né, de um cenário, né, de embates que não ficam restritos à questão palestina. E a questão palestina, que eu diria que é a questão básica, fundamental, estrutural, ela vai ficando para o segundo plano, né? A faixa de Gaza hoje praticamente está coberta de cinzas, né? E nós devemos também somar aí a Cisjordânia, né, que seria o território de soberania da Palestina. O Estado hoje da Palestina, que seria, né, a Palestina, Cisjordânia e Gaza, né, praticamente essa soberania ela se dispersou no ar. Né? Não existe, né, mas na prática um Estado palestino capaz de levar a cabo o mínimo de segurança para os seus cidadãos. Não é? Então, portanto, este cenário, não é, que aponta para o Irã, para o Líbano, claro, ele está conectado, ele tem uma ligação orgânica com a crise palestina e fica cada vez mais distante do horizonte
algo que nós tivemos até um cenário positivo lá quando os acordos de Oslo, na época do presidente Clinton, né, líder norte-americano, que se desenhava ali a solução dois povos, dois estados. Essa perspectiva que é a mais viável para que a gente tenha um mínimo de paz na região, essa perspectiva se esfumaçou, ela desapareceu, né, juntamente com as cinzas que vemos em Gaza. Nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite. Agradeço demais a participação aqui. Um bom fim de quinta-feira. Obrigado, meu caro. Um forte abraço, Yuri. Obrigado mais uma vez.